Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir de agora estou no comando do seu programa Interview, que é o seu programa de entrevistas diário aqui na sua TV Diário do Sertão, sempre de segunda a quinta-feira. E hoje o nosso programa vai fugir um pouco dos padrões. Aquele padrão de estar sempre conversando com alguém, você conhecendo um pouco dos sonhos, desafios, início de vida. E hoje vamos abrir esse espaço para conversar com um grupo de estudantes da UFCG que estiveram, um dos que estiveram à frente desses protestos que aconteceram aqui na cidade de Cajazeiras. Além de conversarmos e fazermos um resumo sobre esses protestos, vamos também conversar sobre a onda de protestos a nível nacional e também os principais pontos que foram discutidos e debatidos nesses protestos em todo o país. Conosco está o Adriano Costa de Araújo, ele que é o estudante de História da UFCG. Temos também a Cícera Gomes de Andrade, que é estudante de Geografia e educadora da Rede de Educação Cristã. Cidadã cristã? Não, cidadã cristã não. Cidadã, não é isso? Educadora da Rede de Educação Cristã. Cidadã. Cidadã, agora foi. E também o Rony Pinto Lopes, ele que é estudante de Medicina e militante do Levante Popular da Juventude. Acertei? Acertou. Boa noite, Rony. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro agradecer esse espaço que a TV Diário do Sertão que sempre apoia as causas populares, sempre apoia todas as movimentações que sempre a gente vem vindo a acontecer aqui na cidade de Cajazeiras. Agradecer todo o apoio do Conrado, que sempre tem sido um parceiro nosso, e agradecer também por esse espaço, que é um espaço único, né, pra gente, principalmente porque a gente tá indo às ruas de Cajazeiras, mostrar que existem formas, sim, do povo protestar, do povo mostrar sua indignação, mostrar porque tem direitos, entendeu? Quais são esses direitos, e mostrar que essa movimentação de Cajazeiras não é uma movimentação descontextualizada do que está acontecendo no Brasil. Tem diversos pontos que a gente, durante esse programa, vai tentar abordar um pouco sobre as políticas públicas da juventude brasileira. Ok, vamos trazer o boa noite da Cícera. Boa noite, Cícera. Seja bem-vinda ao programa Interview. Boa noite a todos e a todas que está nos escutando e a essa emissora que está nos recebendo. E estamos sim, somos jovens, somos estudantes, estamos mesmo, de fato, tentando construir um Brasil que atenda e que englobe todas as pessoas, né? Que de fato respeite e que tenha a juventude, que tenha todas as populações como protagonistas da sua história, e não que alguns construam e que de fato apresente isso como um todo. O que de fato queremos é participação e construção de um Brasil que seja popular e que contemple as nossas pautas, as nossas reivindicações e as nossas opiniões. Muito bem, vamos trazer o boa noite também do Adriano Costa. Seja bem-vindo ao Interview. Muito obrigado, boa noite a todos, a todo mundo que está aí na escuta, assistindo a gente. E aí é sempre bom estar ressaltando, eu sempre faço questão de estar ressaltando isso, né, que a gente faz parte, somos integrantes de uma comissão de comunicação, né, é sempre bom estar ressaltando isso, que essas mobilizações, e a mobilização que está acontecendo em Cajazeiras é uma mobilização popular, é uma mobilização do povo, está sendo construída através de um coletivo, e aí para a questão organizativa e logística, mesmo estrategista, a gente está dividindo em comissões, a gente é responsável pela comissão de comunicação e articulação, então é por isso que a gente está aqui à frente, trazendo algumas informações, mas que são informações, na verdade, de um grupão, de um coletivo. De fato, esses protestos foram oriundos, foram gerados, articulados dentro da UFCG? A nível de Cajazeiras, Rony já trouxe, a nossa luta não é uma luta descontextualizada da nacional, né? Mas a gente achou interessante também que a gente pautasse as nossas bandeiras comuns enquanto cidadãos cajazeirenses, né? E aí a gente juntava tendo uma mobilização, rede virtual mesmo, das demais classes, na verdade, estavam se mobilizando. E aí a gente conseguiu se juntar na primeira vez na UFCG com quase 300 pessoas, todas as classes, todos os níveis, né? E aí esse coletivo fez uma construção do que seriam nossas pautas, o que seriam nossas bandeiras, do que seria interessante a gente ir para a rua lutar nesse momento. E esse coletivo está continuando, ele está se encontrando. Foi dividido essas comissões por uma questão logística mesmo, organizativa, porque senão o negócio não andaria assim tão fácil. E aí a gente está vendo, é um diálogo permanente, na verdade, está acontecendo, né? Cícera, deu muito trabalho, foi difícil juntar todo esse pessoal para ir às ruas em Cajazeiras? Ou foi fácil? Na verdade,
esse movimento de Cajazeiras, como o Adriano já trouxe, é um movimento que não está desligado nem desconectado do movimento nacional. Então, assim, nós conseguimos também. A gente sabe que existe uma articulação e existem outros movimentos que já estavam na rua, que já traziam suas bandeiras de luta, mas que esse foi muito mais fortemente e que chegou a nível nacional. Então, assim, trazer esse grupo para a rua, foi necessário uma organização, um grupo que puxasse, mas nesse momento não foi tão difícil quanto em outros tempos, em outras épocas. Rony, são 2 protestos em Cajazeiras. O primeiro teve uma perspectiva, foi de 3 ou 4 mil pessoas. Segundo o Batalhão de Polícia Militar, a gente conseguiu levar 5 mil jovens, 5 mil jovens, e jovens de hoje, jovens de antes, né, de antigamente, como a gente fala, levando para as ruas. E nessa movimentação, agora de ontem, né, de 1º de julho, a gente conseguiu levar para as ruas 2 mil jovens daqui de Cajazeiras. Teve algum diferencial do primeiro protesto para o segundo? Teve sim, teve algum diferencial. O que acontece? É bom que a população daqui de Cajazeiras, você que está agora assistindo, saiba que assim, essa movimentação daqui de Cajazeiras é uma movimentação, assim como no Brasil, que atraiu uma grande quantidade de pessoas nas ruas, que estavam lutando por seus direitos, que vinham com sua indignação. É o típico jovem que vai na livraria, na papelaria, compra seu cartaz e leva para a manifestação. E a gente viu que esse movimento aqui de Cajazeiras é um movimento interessante que se fez, por quê? Porque é um movimento em que a gente tinha bandeiras concretas, bandeiras e demandas, pautas, que eram realmente populares, e com centralidade em relação à questão da mobilidade urbana. Quem é que hoje em Cajazeiras não sofre com isso? E é o que acontece. Com o intensificar dessas manifestações, acaba que todas as pessoas, os jovens, para os manifestantes que estiveram no dia 20, nessa correria do dia a dia, acaba tendo diversos atropelos, entendeu? E acaba que, assim, é uma mobilização que a gente já sabia que nacionalmente ela iria arrefecer um pouco. Mas a gente viu que hoje, em grandes capitais no Brasil, como São Paulo, no Rio, o movimento ele tem diminuído um pouco a quantidade de manifestantes, mas que ele tem encarado e tem garantido um novo público, que é a classe trabalhadora. A gente vê agora, por exemplo, a mudança da cor dos manifestantes. A gente vê hoje que a periferia das grandes cidades, a periferia dos interiores e a periferia de Cajazeiras, que agora está indo para as ruas. Por quê? Logo agora. Como é que você analisa? Nos primeiros movimentos, esse pessoal de periferia não ter participado e agora estarem participando. Que fator você elenca para que esse pessoal tenha realmente saído de suas casas da periferia e ter participado diretamente desses movimentos pelo Brasil e aqui em Cajazeiras? A periferia, inicialmente, ela não estava indo e não foi realmente às ruas, porque o que a gente vê? A gente vê que desde 2002, desde o início da entrada do governo, do PT, a gente vê que a classe trabalhadora, apesar da gente ter um desmonte em algumas políticas públicas de educação, de saúde, mas a gente tem visto que mesmo assim, desde 2002, a gente tem visto algumas políticas, apesar de compensatórias, mas são políticas que realmente trazem um novo patamar para a classe trabalhadora. Fruto disso, por exemplo, é o Bolsa Família. Fruto disso, por exemplo, é a política de cotas nas universidades. Para quem não sabe, a política de cotas é aquela que destina 50% das entradas nas universidades federais para pessoas, filhos e filhas da classe trabalhadora, também cotas raciais. E a gente sabe que no país onde a educação é privilégio, infelizmente, para pessoas que têm dinheiro, que têm condições de investir na educação privada, porque sabe que na educação pública não tem acesso à educação, são políticas essas que trouxeram um benefício para a população. E aí, inicialmente para as ruas, foi principalmente o movimento da classe média que não viu, durante esses 10 anos de governo, esses 11 anos de governo, uma melhoria, uma classe média essa
que viu um forte crescimento do desemprego, fruto da crise internacional, aquela 2008 que vocês viram na Europa e que está chegando ao Brasil, mas a gente viu que tem potencial, o movimento tem potencial de conquistar e de lutar por causas progressistas, por causas realmente e por demandas que atinjam o trabalhador, a trabalhadora da periferia. Por isso que o movimento transformou. O movimento era de classe média, a classe média continua indo às ruas, mas a gente vê que hoje o povão está na rua. Adriano. E aí, como estudante de história, não podia deixar de ressaltar também que a gente está vivendo um processo histórico, né, no Brasil. Um processo histórico é um processo, então não é novo, não se trata de ter acordado, mas se trata da gente ter retomado uma nova vertente que é ir para as ruas, né? E a mobilização, ela tem também essa estratégia visual e de agitação e propaganda, né? As pessoas estão indo para a rua novamente. Houve esse grande boom novamente no Brasil em 2013, todo mundo ir pra rua, e aí isso também é uma forma de propagandear o que é que a gente tá precisando. E quem tá aí na sua casa, quem estava acostumado a receber a informação apenas pela mídia, ela tá começando a receber agora por um outro nível, um outro veículo, que é o povo na rua, que é através dos cartazes, que é através do que a gente considera agente próprio, né, que é a estação em propaganda. E aí as pessoas estão começando a credibilizar novamente esse movimento que é de reivindicação, né, e estamos conseguindo, por exemplo, a nível nacional, a gente tá vendo que a gente tá conseguindo resultados. Ainda não o que a gente espera, mas é passo a passo, é um processo, né? Adriano, eu também faço um programa de rádio e a gente questionava muito. Rapaz, esses movimentos estão espalhados, são milhões de pessoas que estão pelas ruas, mas não tem um líder. E isso aí poderia ser um empecilho para que esses movimentos, para que o que estão cobrando consiga ecoar, por exemplo, no Congresso Nacional, no Senado e nos governos aí pelo Brasil afora. Mas teve um outro lado que um comentarista disse que o grande líder desses movimentos eram as redes sociais. Você também tem esse mesmo caminho? Foi através das redes sociais? Foi a rede social, Facebook, Twitter e outros que realmente iniciaram esse movimento de revolta pelo Brasil? Eu acho que dar o crédito às redes virtuais como organizadora, eu acho que é muito. Eu acho que, na verdade, acho que ela foi uma estratégia de articulação. Ela foi um veículo importantíssimo de articular, por exemplo, de marcar horário, de marcar local, de marcar pautas. Então, acho que é uma forma que a gente sabe que as redes virtuais, elas têm esse poderio agora de alcançar e de se destrinchar por todas as casas, em todos os ambientes, né? E aí eu acho que ela foi um nível de articulação importante. Não ter um cabeça, um líder, isso enfraquece o movimento, na sua opinião? Eu acho que é um movimento paralelo. Paralelo assim no sentido de que se você caminha sem um norte, você talvez não consiga chegar onde você quer. E às vezes quando você tem uma orientação, você pode dificultar em quem é que está lhe orientando, né? Eu estou seguindo a orientação de quem? Eu estou fazendo isso em prol de quê? Mas aí, por exemplo, o que Cajazeiras a gente está tentando fazer o diferencial é justamente nessa construção desse coletivo, né? A gente está se reunindo enquanto coletivo, a gente sempre avisa as pessoas, rede virtual, via rádio, e a gente pede muito a colaboração de todo mundo nesse coletivo, porque é esse, para depois as pessoas não se sentirem contempladas ou caírem no erro de achar que isso está sendo pensado por um grupo, por algum movimento, por algum segmento cultural. E, na verdade, esse é o diferencial, pelo menos daqui eu posso falar, né, que eu estou aqui, é isso, é a construção de um coletivo e tentar construir isso dentro de um grupo e ver quais são as pautas pra gente, para depois não dizer, não, eu fui puxado por alguém, ou então alguém pensou isso por mim. Você se sentir inserido na luta, que na verdade é uma luta de todos, né? Nesse momento acho que a gente tem o dever de se sentir inserido. De credo, opção sexual, é uma luta de todo mundo, né? Sim. Cícero, o foco principal foi a questão, como o Rony falou, a questão do transporte coletivo, a melhoria na rede de transporte coletivo. Mas, além disso, quais foram os outros pontos que foram tocados, que foram cobrados nesses protestos aqui na cidade de Cajazeiras? Olha só, no primeiro protesto, a gente trouxe a questão da mídia, né? A mídia, como a gente tem acesso à mídia e como a gente tem acesso às informações, quais as informações que de fato nos chegam, né? Então, a gente trouxe também na pauta a participação da mídia e de como ela contribui ou deixa de contribuir nos processos organizativos, de organização do povo, e trouxemos também a história da saúde e da educação. Então, no primeiro, nós trouxemos essas três e o transporte. Na segunda mobilização, nós centramos o nosso foco no transporte, na mobilidade urbana de Cajazeiras. Porque, pelo que foi discutido e pelo que foi construído, esse é um dos maiores
problemas hoje vivenciados pela população, principalmente periférica, do município de Cajazeiras, né? E ainda em relação à articulação e de não ter né, um líder, não necessariamente para que um movimento, que o povo vá para a rua, não é necessariamente que tenha um líder. Acho que não necessariamente se precisa disso. Mas que todo ato, ele é político. Então, assim, eu acredito que ir para a rua e levar os cartazes, apresentar suas pautas, apresentar seus problemas, suas questões, suas dificuldades, esse é um ato político, né? Uma ação, um ato político. Eu não estou satisfeito com isso que está acontecendo. Então, assim, acho que a primeira questão é essa. E que existe alguém, e concordo plenamente com o que Adriano trouxe, que a rede social, ela favorece a articulação, né? E agora o ato aí vai depender da participação das pessoas, do interesse das pessoas e do que vai ser construído coletivamente, que esse é o caso daqui de Cajazeiras. Nós estamos tentando construir as pautas que sejam coletivas e que, de fato, nos una, nos articule enquanto movimentos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos que estamos dispostos a construir uma nova sociedade. E não essa que estamos vivenciando. E foi um movimento de jovens e apartidário, não foi isso, Cícera? Não teve nenhum partido. Ou teve alguém que queria tomar carona nisso e queria aparecer? Teve alguma entidade política, alguma classe política, algum partido, alguém politicamente que queria pegar carona nisso e sair nos protestos? Teve alguma interferência nesse sentido? Olha só, eu acho o seguinte, e eu vejo o seguinte, que tudo nessa vida tem uma intencionalidade política. Não estou falando de uma intencionalidade política partidária, mas que tem uma intencionalidade política, tem. Então, diferentemente, esse caso não foge, né? Não vai fugir disso. E, assim, ao nosso ver, dizer que de fato não tem um partido que esteja assumindo isso, não tem. Mas, por trás, deve ter outras influências, que a gente sabe. E que esse é um momento histórico que não está dado e que estamos no processo de construção, né? Estamos no processo de construção e, inclusive, de unir, de articular as relações de forças, né? E esse é o momento. Esse é o momento de fato, discutirmos e de construirmos uma nova sociedade. E que, assim, de fato, é um movimento que não aparece nem um partido político, mas, pelo menos em Cajazeiras, isso ficou muito claro. Nacionalmente, tem várias análises que não nos cabe trazer aqui nesse momento, né? Mas, pelo menos em Cajazeiras, esse é um movimento que está sendo puxado pelos estudantes, por várias outras pessoas, né? Pelas escolas, pelos professores, pelos jovens, né? Pelas mulheres. Então, assim, aqui em Cajazeiras é um movimento que está sendo puxado pelas entidades e pelo povo. É, de fato, um movimento apartidário, mas que tem sua intencionalidade política. Que isso fique claro. Com certeza. Rony, ainda vai ter mais algum protesto? Vai sim. Vai? Nossa, já tem data prevista? Sim. O que acontece? Como eu te falei, essas movimentações no Brasil têm ganho um novo contorno. Um contorno agora que a gente se traduz por quê? Se traduz em uma só palavra, em unidade. A gente precisa hoje, na cidade de Cajazeiras, na Paraíba como um todo e no Brasil, unir movimentos sociais, unir jovens, unir homens, mulheres, negros, quilombolas, enfim, a classe trabalhadora toda em relação às pautas, às demandas, às reivindicações que nos unem. Na última semana, todas as centrais sindicais, várias centrais sindicais no país, juntamente com os movimentos do campo e que se resumem ao que a gente chama da via campesina, ou seja, o campo e a cidade está reunida e está se mobilizando para um novo ato. Um ato que vai se realizar no Brasil inteiro no dia 11 de julho, agora na próxima quinta-feira,
essa quinta-feira que vem, a próxima, de quinta-feira, agora a 8. O terceiro movimento, vocês vão parar quando vocês verem os pedidos reivindicados? No final de tudo isso, vocês estão preparando um relatório ou alguma carta proposta para enviar aos poderes constituídos do município? Já está sendo elaborado essa proposta? Essas cartas, inclusive ontem, a última mobilização que a gente fez aqui em Cajazeiras, a gente deixou bem claro para toda a população, para todos que estavam ouvindo e assistindo a passagem do movimento, foi bem claro. Um ofício foi enviado à administração, à Prefeitura Municipal daqui da cidade de Cajazeiras, no dia de ontem, na manhã de ontem, solicitando uma audiência com os manifestantes, para que o poder público ele possa estar dentro desse processo e que a gente possa reivindicar nas instâncias que realmente competem todas as pautas que estão sendo colocado. E a gente deixou bem claro uma coisa, não é, por exemplo, essa movimentação não é um ataque hoje à atual prefeita da cidade. É uma manifestação que está acontecendo no Brasil todo, em que o povo está lutando e está cobrando hoje dos órgãos públicos competentes as reivindicações que estão sendo feitas. O alvo é o sistema. O alvo é o sistema. Infelizmente, tem se colocado hoje no Brasil uma tendência que é um erro muito grave. Que é a tendência de que estamos acusando um partido A ou um partido B. Isso é uma mentira, pessoal. Essa movimentação que está acontecendo aqui em Cajazeiras e que está acontecendo no Brasil todo é feito por uma juventude que, infelizmente, estão insatisfeitas com a forma de se fazer política nesse país. Por isso que o movimento considera, inclusive, foi colocado na última manifestação, uma bandeira que a gente acha para Cajazeiras que é central e que para o Brasil é central e que a gente não pode negar que foi uma posição muito corajosa da presidenta Dilma, que foi convocar o plebiscito popular para a questão da reforma política. Está colocado hoje no Brasil... inclusive alguns partidos políticos já se colocaram dizendo que é muita pretensão que o povo se coloque nas ruas para construir a reforma política. Tem que dizer que o plebiscito é uma estratégia do governo federal para tentar tirar o foco dos protestos e jogar um balde de água fria. Você também vê dessa forma? Ou vocês veem dessa forma também? Não vemos dessa forma. Não vemos dessa forma por alguns seguintes motivos. Essa questão da reforma política é um tema que se coloca como cheque. Infelizmente a gente não pode negar que é um tema que se coloca muito incontundente para muitos partidos políticos. Porque a gente sabe que, por exemplo, nessa pauta da reforma política, a gente pode incidir diretamente em saber qual vai ser o investimento que vai ser colocado nas campanhas hoje políticas eleitorais no país. Hoje, para você ter ideia, Conrado, para uma pessoa, para hoje um candidato ser eleito vereador, ele necessita de no mínimo R$1 milhão. Para ser deputado, R$10 milhões. E a pergunta que eu quero deixar para você que está assistindo agora esse programa é somente uma. Quem é essa pessoa? Quem é hoje uma pessoa pobre que vai ter condições de investir R$1 milhão hoje numa campanha para ser eleito vereador? Não existe. Não vai existir essa pessoa. A gente, quando debate reforma política e debate corrupção, precisamos ver quem são os corruptos, mas a gente precisa ver quem são os corruptores. Se coloca hoje um tabu no Brasil gigantesco. A questão da reforma política. Para debater investimento em campanha política, não podemos dizer que o investimento tem que ser público, porque vai estar tirando dinheiro do povo para poder investir nisso. Mas a gente vai avaliar hoje quem é que investe nessas campanhas políticas. Quem investe nessas campanhas políticas é quem depois vai atrás do seu dinheiro. E é hoje o principal. Digo sem dúvida, é hoje a principal forma de se fazer corrupção no Brasil. Com investimento público, não haverá influência e não haverá partido A nem partido B se sobressaindo. A gente vai ter condições de convocar uma reforma política, mas como você bem falou, uma reforma política que realmente possa combater as compras de voto,
que a gente vê muito em Cajazeiras, vê no sertão paraibano, vê no Brasil todinho, mas uma reforma política que não seja de partido A nem partido B. Precisamos de uma reforma política, estamos exigindo que o povo vá às ruas decidir pela reforma política e que, como a gente bem fala e falamos ontem, uma reforma política que seja do povão, que seja da massa, que não seja do PT, não seja do PSDB, não seja do DEM, que ninguém interfira e que o povo possa ir às ruas construir um novo processo de democracia para o nosso país. Muito bem, quem está conosco aqui nos estúdios também é o nosso amigo Bruno Menezes. Vem para cá, Bruno. Bruno Menezes, que vai participar conosco aqui como um jovem, né, um formador de opinião também da sociedade. E eu também tive o prazer de convidá-lo para que pudesse participar também, porque eu sei das ideias, sei das colocações dele. Eu acho muito oportuno que também possamos ouvi-lo e também saber o que ele pensa a respeito desses movimentos, os protestos pelo Brasil afora. Bruno, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview. Você estava acompanhando ali quietinho, acompanhando tudo, pensando e refletindo. Como é que você está vendo esse grande movimento, esse boom aí dessa revolução no Brasil? Acho que é importante, como os meninos já falaram aqui, a gente acordou exatamente para essa nova vivência. A gente está cansado de cobrar, de mostrar, de pedir e nada ser feito. E alguns pontos que foi colocado aqui eu acho interessantíssimo. E, inclusive, eu estava ali argumentando, agoniado, pensando se já tinha sido falado com a prefeita, se já tinha levado essas pautas que está sendo discutido, porque eu acho importante. Uma coisa, eu sou, para todo mundo, eu acho que todo mundo sabe, eu sou bombeiro militar, e aí a gente tem um plano de articulação de segurança pública. E a gente via, quando a gente começava a estudar, por que se existia tanta gente, um número tão excessivo de acidentes de trânsito, um número tão excessivo de crianças, de jovens embriagados, né? E a gente viu que também não tem entretenimento. Então, quando o entretenimento hoje do sertão, se você bem souber, é o quê? São bares, são choperias. Então, assim, não existe praças de esporte, não existe teatros, não existe cinemas, não existe outras oportunidades para que esses jovens possam trabalhar. Não existe uma biblioteca itinerante dos bairros. Então, assim, é importante que a gente também acorde para isso. Então, como é que eu posso diminuir o número de acidentes por conta de vítimas de embriaguez se eu não tenho para onde esse pessoal ir? Então, assim, são pontos que a gente toda vez trabalhava, mas não tinha como argumentar, não tinha a quem mostrar. Então, eu acho que essa é a oportunidade da gente exatamente mostrar que nós temos o conhecimento, sabemos quais são as mudanças, como fazer essas mudanças. Então, acho que isso é importante, desde que também seja organizado, com a pauta decente, com a pauta determinada, porque não adianta ir para a rua pintar a cara, como foi feito em anos passados, e não só fazer zoada. Uma coisa que eu acho importante, que eu também acompanhando nas redes sociais, é que existe já outro grupo de manifestantes trabalhando em projetos, trabalhando no contato direto com as administrações para exatamente levar o que se fala, o que se mostra, o que se apresenta nas reivindicações para esse pessoal. Eu acho assim, eu fico muito feliz em fazer parte de uma cidade que tem jovens como vocês, como outros, que estão dando a cara a bater e estão mostrando que sabem fazer política. Porque hoje, antigamente, só se existia políticas partidárias, não existia política de povo, de massa. E hoje está se mostrando que o Brasil ele tem política de massa. Tem política que tem jovens, não só jovens, mas assim, adultos, mas na sua maioria são jovens, que têm essa intenção de mudar o Brasil e mudar o Brasil com perspectivas, com projetos, com embasamento. E isso é muito bom. E eu fico muito feliz. E vou sim, mesmo até o pessoal fica falando, mas você é militar, você pode ir à rua? Sim, devemos ir à rua. Até algumas pessoas falam... Você é militar, mas antes de militar, eu sou sou cidadão. Então, assim, eu quero melhorias também. E quando melhora o conjunto, a segurança pública também melhora. Então, minha vida, o ganho que a corporação tem é gigante. Então a gente tem que apoiar. E a polícia militar, o corpo de bombeiro está aqui para apoiar, para não só dar segurança, mas também para apoiar. E, inclusive, muitos projetos que a gente tem de forma até caladinhos, que a gente não demonstra, é exatamente nesse sentido, de tocar as pessoas, de chamar a opinião pública para esse debate, para essa revolução que acontece no Brasil, porque é importante, muito importante. Bruno, você é militar, inclusive teve algumas pessoas, inclusive jornalistas
renomados no Brasil que dizem que por trás desse movimento, Rony, pode estar existindo aí um crescimento, um plano aí militar de tomar o Brasil, um golpe militar. Você acha que ainda cabe hoje no Brasil isso? Você acha que existe isso aí de golpe militar? Acho que já Inclusive, vocês também ficam aí à vontade para dar sua opinião. Eu acredito que não. Acho que essa parte do regime militar já passou. Acho que é uma história já antiga. O próprio militarismo hoje ele não tem essa estrutura, nem essa ganância que existia antigamente. Né? Hoje o pessoal ele tem outro foco. Eu acho que a maioria dos militares estão nas ruas junto com vocês para cobrar também essa melhoria. E eu acredito que não tenha mais, não. Acho que o foco já passou, acho que o momento é outro. Eu acho que a gente precisa viver outro momento, outro Brasil. E até a gente fica falando que o Brasil só tem 500 anos, né? E imagina, ele já está fazendo uma revolução tão grande. Imagina se ele tivesse o número de anos que a Europa, que Portugal, que a Espanha tem, né? Com certeza, quando a gente chegar a essa idade, eu acho que o Brasil vai estar muito maduro, vai estar hoje um país totalmente diferente. E aí o que eu acho interessante é que nós estamos construindo. Todo dia se constrói um pouquinho de um Brasil melhor. E o que eu mais fico feliz é porque são os jovens que estão aí na rua, que estão cobrando e que estão mostrando que pode sim fazer um Brasil diferente. O Brasil é o país do futebol e vem aí a Copa do Mundo. E aí, como é que você se posiciona em relação a isso? Mas respondo daqui a pouco, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo com essa galera jovem, falando sobre mudanças no país. Estamos aqui também fazendo história. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu par, comadre, pegue seu par, compadre, e venha para o São João apaixonado do Lojão Rio do Peixe. Rack para TV, apenas R$ 94,90. Ventilador Britânia, apenas R$ 59,90. Câmera Samsung 14 megapixel, apenas 12 vezes de R$ 25,90. São João, paixão e promoção tem tudo a ver com Lojão. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br,
canalnoite.com.br e paraibaurgente.com.br. Fique de olho nas novidades. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje o programa é diferente, conversando com essa galera jovem. Estamos fazendo história também aqui na cidade de Cajazeiras. Brasil é o país do futebol. Copa das Confederações e vem aí a Copa do Mundo. Alguém vai para a Copa do Mundo? Eu não vou, não. Eu também não. Você não concorda que o Brasil é o país do futebol? Vocês gostam de futebol? Devem gostar. Gosto. Torcem pelo Brasil? Torcem pelo Brasil? Torço pelo meu time lá do... Vou passar a bola aqui. Daqui a pouco todo movimento ele tem essa confluência de ideologias, né? Então o melhor que a gente faz é procurar pautas e bandeiras comuns, né? Que se fosse para futebol o negócio é complicado. Mas na verdade nessa questão da Copa, o posicionamento, acho que eu posso estar falando sem contemplar todo mundo, mas o posicionamento na verdade é que os investimentos que na verdade deveriam ter sido privados estão saindo de outros recursos que não estão atingindo, por exemplo, a saúde e a educação, né? A gente reclama tanto da saúde, da precarização da educação, da questão trabalhista mesmo, da classe trabalhadora, e a gente vê um investimento público, um investimento federal nessa questão das Copas, né? E aí é um dinheiro que, na verdade, não deveria ter sido usado para isso, nem deveria estar sendo usado para isso. A gente está vendo a reação nos locais onde tem estádio, né? Historicamente, houve uma limpeza social, acontece e acontecerá durante todo o período de Copa, uma limpeza social onde grupos são retirados de suas casas, por exemplo, o Museu Indígena foi derrubado, toda essa questão social, ela é... Inclusive o Exército foi mobilizado para garantir a segurança, por aí você tira, né? Com certeza, e aí, por exemplo, você não vê uma discussão tão forte na questão da mídia, né? Quando a gente fala da democratização dos meios de comunicação, você não vê uma discussão tão forte sobre essa questão das Copas. Por quê? Porque não é interessante discutir o lado social ou então as desgraças sociais que ela está trazendo, né? Mas a Copa das Confederações e Copa do Mundo não vem também trazer alguns benefícios para o país, ou você não concorda com isso? Depende do padrão de desenvolvimento que a gente tem. Pelo menos, pessoalmente, o meu padrão de desenvolvimento é uma boa educação, uma boa saúde, onde a classe trabalhadora é bem atendida, né? E aí não é uma luta desassociada, né? Estar no mesmo barco negro, indígenas, homossexuais, idosos, deficientes físicos, e aí uma lista, camponeses, agricultores, catadores de materiais recicláveis, estudantes. E aí, para mim, pessoalmente, eu acho que os movimentos que eu participo também comungam disso, por isso que eu participo de alguns movimentos. Enquanto essas classes elas não forem valorizadas, elas não conseguirem atingir o que elas querem, eu acho que isso não é desenvolvimento. Avançar na indústria, avançar em outras partes, estrategicamente, economicamente, é importante para um país, porque, enfim, a gente sabe que tudo também é economia. Agora, socialmente e culturalmente, não avançar, para mim, não é um padrão de desenvolvimento. E eu acho que a Copa ela não traz esse padrão, ela não traz esse tipo de desenvolvimento. Bruno, Cícera. Inclusive o Tadeu está aqui, mandou um abraço para você, parabenizando. Obrigada, Tadeu, e a todos que estão na escuta. Mas eu acho o seguinte, eu concordo com o que Adriano traz. Não é que a gente seja contra a Copa. Não é isso que está em jogo. O que nós somos e o que nós não concordamos é com essa forma de como as coisas são construídas e são investidas, e para quem são investidas e para quem vai ser destinado, né? Porque, assim, nós concordaríamos com uma Copa que acolhesse todos e todas, né? Que eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de, enquanto estudante, poder participar, poder estar assistindo um jogo. Mas a mim isso não é permitido. O ingresso vai ser caro. Porque eu não tenho dinheiro para isso. É um camponês que está lá no seu roçado, que é fanático, que gosta de futebol, que assiste, que está lá torcendo, ele também não tem oportunidade de assistir um jogo. Então, assim, é esse modelo, é a forma como as coisas são construídas e para quem são construídas que nós questionamos e que nós estamos trazendo, e que são questões que merecem, que vale a pena ser discutida, que vale a pena ser encampada e que vale a pena, inclusive, entrar nas mobilizações. É essa forma de desenvolvimento, é para quem vai e o que é investido, como é que a gente questiona e que a gente se pergunta. Eu acho que o que está em jogo é isso, né? São essas as...
A gente também tem um tape do engenheiro agrônomo e paisagista, também formador de opinião, Adalberto Nogueira, que tem algumas colocações acerca dos protestos. Já está pronto, produção? Vamos ouvir o que é que Adalberto Nogueira fala sobre? Adalberto, qual a sua opinião sobre esses protestos que estão acontecendo em todo o país? Qual a sua avaliação? Se tem surtido efeito para a população? Um cumprimento a todos que fazem a TV Diário do Sertão, a você especificamente, Ângelo. Na realidade, quando a sociedade brasileira pensava que tudo estava inerte, diante do caos que se instalou nesse país, porque não tem ditadura maior do que cessear o direito da imprensa e cessear o direito do povo às suas expressões. Graças a Deus que houve uma explosão dentro da esfera nacional, de jovens partindo de um movimento pela reivindicação de paz, de queda de valores das passagens de São Paulo. E repercutiu de forma generalizada em toda a problemática que vive esse país. O que eu tenho a dizer, Ângelo, lamentavelmente, muito embora os movimentos estejam um pouco desordenados, mas isso é bom. Isso é muito bom porque a questão da bagunça que se tornou esse país, o dilema que jogaram a população brasileira, é tão grave que não dá para definir quais são os itens que essa juventude, que a sociedade brasileira quer que corrija de imediato. A sociedade pede, o Brasil pede desde o final do governo de Sarney até FHC, passando por esses 10 péssimos anos de administração petista, uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma no judiciário, reforma no Código Penal, reforma nas nossas leis trabalhistas. É um país que está atrasado um século em termos de reforma. Os movimentos, a partir de agora, vão ter que definir, como primeiro plano, é preciso urgentemente uma reforma que defina que as modificações tenham que ser aplicadas já nas próximas eleições. Porque o Congresso não governa para a sociedade brasileira. O Congresso governa em detrimento do interesse deles próprios. E, na realidade, esses movimentos grevistas deveriam ter tido como base maior a queda desse Congresso Nacional. É preciso uma reforma política urgente, é preciso uma reforma sindicalista. Você vê que os sindicatos estão todos distantes. O comodismo do sindicalismo brasileiro é tão grande, tão corrompido, melhor colocando, que eles não sequer aparecem nos movimentos. Cadê os sindicalistas dessas passeatas, desses movimentos? Não tem. Graças a Deus que a sociedade não aceita nem a manifestação política, porque todos eles são nefastos à formação de um povo. Então é preciso agora definir, pautar todos os pontos dentro dessas redes sociais, o que é que nós queremos e o que é que a sociedade pede. Ontem eu estava escrevendo um artigo aqui, no sentido de, nas próximas manifestações, a gente exigir quais são os valores pagos pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipais à rede de comunicação. Porque chegou-se ao ponto de praticamente corromper toda a máquina da imprensa nacional, estadual e municipalizada. Os governos estaduais agem como se fosse um sistema bolchevista, em cadeias de rádio para toda Paraíba para falar durante 1 ou 2 horas. Aqui praticamente tem algumas emissoras, só falta mudar o nome para a Prefeitura Municipal de Cajazeira, propriedade da Prefeitura Municipal de Cajazeira. Olha, eu acho necessário, os movimentos em Cajazeira, me parece que teve 3.000 participantes, foi muito bom. Muito embora foi um pouco disperso nas ações, mas eu acredito que houve um amadurecimento dessas linhas para cá, daquele dia para cá, e já deve ter algumas posições bem definidas. No sentido de que, na realidade, se paute, a partir de agora, eu acho que os movimentos têm que pautar quais são as ações que a sociedade, que a juventude precisa. Os níveis de educação estão lá embaixo. O nível de saúde não se fala. Nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos ética, nós não temos nada. Então é preciso urgentemente se definir essas questões. E os movimentos sociais estão para isso. Então Cajazeira urgentemente tem que parar de frente à Câmara e exigir dessa Câmara vergonha, que acabe com a subserviência da forma como estão exercendo. Muito bem, tá aí as colocações do polêmico Adalberto Nogueira. Obrigado, meu querido, pela sua participação e seu depoimento aqui no programa Interview. Começa por quem? Vocês estavam acompanhando aí, o que é que vocês concordam, corroboram ou refutam as opiniões de Adalberto Nogueira? Nós concordamos sim. O que o Adalberto fala é bem o que traz em consonância do que a gente está falando aqui. Acho que essa juventude, essa população que está aí nas ruas, como a gente falou, não está aí contra um partido A, não está contra o partido B. Está contra o sistema político que vigora hoje no país. Um sistema político e que quem nos representa é o quê? É o Senado, é o Congresso, é o poder público.
e que está se colocando não ao plebiscito, por exemplo, vamos fazer um referendo. Para quem não sabe a diferença do plebiscito para o referendo. O plebiscito, o povo vai, o povo decide qual é a reforma política que quer e depois o Senado e o Congresso, os órgãos legislativos do nosso país, vão corroborar com aquilo que o povo falou e vão transformar isso em lei. No referendo é o inverso. Mas a gente traz o seguinte questionamento. Quem é esse Senado, quem é esse Congresso hoje que está no nosso país? Eles realmente nos representam? Ou são esses deputados, são esses senadores que se elegem à custa de compra de votos, à custa de investimento de empresários, investimento de banqueiros, que depois, barato, né? Um assistencialismo barato, e que depois esses mesmos empresários, que são os ditos corruptores e que a gente esquece deles, são eles que depois vêm buscar a fatia do bolo, e quem é que fica na mão? O povo brasileiro. Não, mas vou pegar no seu pé agora. Você que é estudante de medicina, você é a favor da contratação de médicos estrangeiros? Em relação a esse tema, além de estar participando dessa mobilização, eu sou da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, que é a executiva que representa hoje os estudantes de medicina. E assim, você quer trazer meu posicionamento pessoal? Seu pessoal. O posicionamento pessoal que a executiva e que eu venho trazer aqui é somente um. Precisamos transformar a educação médica, que é o que a gente está colocando hoje no país, e precisamos que os médicos se fixem nos interiores e nas periferias das grandes capitais. O que a gente precisa, e que vai ser fruto também da movimentação no dia 11, é a ampliação e o fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Não podemos entregar a nossa saúde, para a iniciativa privada. Precisamos sim de mais médicos? Precisamos. Precisamos de mais médicos na porta das casas, médicos que trabalhem nas unidades de saúde da família, médicos que trabalhem nos hospitais, de pequeno, de médio porte. Além disso, precisamos de infraestrutura. Precisamos que o nosso sistema único de saúde seja fortalecido também na sua estrutura. E, por fim, só formaremos uma massa de médicos que se comprometa com o povo, com a transformação da nossa educação. A gente tem que colocar isso. O nosso sistema único de saúde ele tem que ser fortalecido. O presidente prometeu aí, acho que foi no segundo pronunciamento em rede nacional, que os investimentos royalties seriam todo para a educação. Você acredita nisso? Ou você acha que é mais um engodo? Não acho que é um engodo por um simples motivo. Ela não está falando isso da boca para fora. Ela sabe que no Brasil milhões estão se manifestando em relação a isso. Inclusive, eu não sei se vocês viram, o Congresso acelerou essa questão, entendeu? Inclusive, acelerou também a questão do debate da PEC 37, e aí foi rejeição praticamente total. Ou seja, precisamos investir na saúde pública, precisamos investir na educação pública. O Ministério da Educação do Brasil, ele tem colocado um sério incentivo e, apesar que eu acho que é muito tarde, mas que ainda é possível, o investimento na educação médica e uma transformação nos padrões que se formam hoje o médico como os profissionais de saúde nesse nosso país. Mandar aqui um abraço que está acompanhando a gente, é o Maninho, nosso amigo Maninho da Honda. Obrigado, meu querido, um abraço para ti. Vamos lutar pela implantação da Faculdade de Jornalismo em Cajazeiras. Abraço. Cajazeiras, que é a cidade do rádio. Alisson Rodrigues, ele que é o presidente do Conselho Municipal da Juventude. Além das ruas, temos que reivindicar nas urnas. Abraço e parabéns ao companheiro e irmão Adriano por lutar por um Brasil melhor. Em relação à medicina, em relação à melhoria da qualidade da saúde no Brasil, ela passa, inclusive, por isso que o Rony trouxe, né? E com a forma e com a educação de como os médicos são formados e de como eles saem das universidades, eu acredito que eles não vão e não conseguem se fixar nas regiões onde necessariamente precisa de médicos, né? Então, esse é um caso
que acredito eu que a presidente da República, ela está colocando essa questão como para resolver uma questão imediata, né? Para resolver o problema que é atual e que é imediato, né? E que, assim, de fato, nós precisamos de médicos, de enfermeiros, de engenheiros, de professores, né, de camponeses. Precisamos de toda a classe trabalhadora para, de fato, construir uma sociedade e um Brasil que seja melhor do que esse que estamos vivendo. Então, assim, se é para que venha médico, para que, de fato, faça o seu trabalho, que, de fato, contribua com as necessidades do povo que está lá no Pará, por exemplo, que morrem sem ter assistência médica. Então, que se é por essa questão, se é para, de fato, o povo ter um atendimento médico que seja de qualidade, achamos que os médicos devem servir. E nós sabemos que Cuba é um país onde forma os melhores médicos do mundo. Então, por que não vir para o Brasil? Então, assim, por que não contribuir conosco nesse processo de melhoria da qualidade da saúde no Brasil? Você é a favor? Sim, sou a favor. Acredito que os médicos cubanos devam vir e contribuir com o nosso processo, com a construção de uma saúde que seja de qualidade e que esteja voltada às pessoas, à população que, de fato, precisa de médicos. Bruno? Vou com a companheira, assim, eu acho que é claro que se tem que se fazer um investimento não só na área de medicina, mas e sim na educação em si, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade. Eu tiro por Cajazeiras. Hoje, quantos filhos de Cajazeiras estão hoje na faculdade de medicina, ou na Santa Maria ou na UFCG? São poucos, porque não tem a educação de base, que é o ensino médio, o ensino fundamental. Não se tem na cidade, só se tem se for particular. Mas o público, ele deixa a desejar. E até eu fico imaginando quando se abre as cotas para quem é da escola pública, o próprio governo ele já mostra, né, que sua política em educação é uma política atrasadérrima, uma política que não existe em lugar nenhum. Porque é uma política que não trabalha o jovem para que ele possa passar em uma faculdade, não competir diretamente com quem estuda numa particular. E você, Cali, eu acho que tem uns 3, 4 anos mais velho que eu, você sabe muito bem que antigamente as escolas públicas eram referências no Brasil, né? Tinha as escolas particulares, mas as escolas públicas tinham os melhores professores, tinham os melhores ensinos, tinham as melhores tecnologias, e hoje ficaram para trás. E assim, isso fruto de quê? De políticas... Um ponto interessante, que eu não sei se é Dinamarca, não me recordo, é um país em que tem uma lei que os filhos dos políticos eles são obrigados a estudarem em escolas públicas. Não sei se é Dinamarca, acho que deve ser Dinamarca. Também eu não sei qual país. Você acha que no Brasil também seria o caminho? Devia, porque como é que você está mostrando? É um marketing inverso. Né? Por isso que eu sempre digo, quando a presidenta ou quando os deputados matriculam seus filhos em escolas particulares, está mostrando que o Brasil não tem estrutura na sua rede de educação básica e que precisa ser mudado. Eu sou a favor da vinda de um médico cubano ou de outros países, porque hoje a gente vê assim, que hoje a gente tira aqui, não desmerecendo, mas nosso amigo Rony, que é de outra cidade, com certeza ao terminar ele não vai se fixar em Cajazeiras. A intenção dele é voltar para a cidade dele, é prestar um serviço à comunidade ou dele. Ou para um centro maior, porque ele precisa também fazer suas especializações, precisa fazer sua residência, e as melhores residências do país estão no sul. Então, ou se organiza para que se tenha residência. Hoje Cajazeiras não tem agora. Quantos anos se tem uma Universidade Federal em Cajazeiras agora que abriu um curso de mestrado em letras? Quer dizer, pelo amor de Deus. Então, assim, é preciso que se mude. Cajazeiras vai completar agora 150 anos. Eu acredito que ela só despertou para o seu forte, que a educação deve estar com menos de 20 anos. Pois é. E ou agora seja, 130 anos... parada, né? As trevas, e olha que o fundador foi um educador, que foi o padre Inácio Souza Olim. Pois é. Então, assim, é preciso se rever isso. Então é preciso que as pessoas tenham essa consciência de reivindicar pelo seu direito e assim, não só a saúde, mas a educação, acho que são pontos fundamentais. O governo federal ele devia ter, claro que ele está agora utilizando eu não digo nem uma coisa paliativa, um incentivo paliativo, mas assim, ele tem que trabalhar
a curto prazo, que é o que ela está fazendo, e a médio e a longo prazo. Então, assim, tem que se investir bem em educação, e por enquanto que não existe essa organização, claro, é preciso que outras pessoas de outros países colaborem com essa atenção. E aí, hoje a gente sabe que o serviço hoje médico de Cuba é referência em atendimento ao público, em saúde e atenção básica. Então é preciso isso, porque se não trabalhar a base, que eu acho que o Rony está aqui, pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas ele sabe muito bem que hoje a prevenção é tudo. Eu, pelo menos como bombeiro, eu trabalho com prevenção. Até o pessoal fica, mas rapaz, só tem 2 hidrantes em Cajazeiras, se o seu... Bastava se as pessoas tivessem uma educação e soubessem utilizar um extintor. Então, eu trabalho com a prevenção. Eu trabalho para que nunca venha a acontecer um incêndio em Cajazeiras. Do mesmo jeito é o médico. Se eu trabalho com a prevenção para que nunca venha a acontecer uma doença, então é importante, é como eu trabalho todos os dias a conscientização da população para que não venha a ocorrer um acidente. Porque, para você ter uma ideia, hoje um custo de um polo traumatizado para o governo é de R$80 mil. Da ligação 93 até a conclusão do tratamento é 80 mil. Quer dizer, o quantos eu podia, com esse dinheiro, eu podia fazer tanta coisa, podia trabalhar uma prevenção de imediata. Então, assim, é possível mudar o Brasil. É importante. E esse é o momento. Então, eu concordo com os médicos, concordo que se deve, mas não parar por aí. Né? Trazer os médicos para de forma rápida, de forma intensiva, e também trabalhar a educação a curto, a médio e a longo prazo, para que todo mundo tenha condições de chegar e competir cara a cara com quem é de uma rede particular e entrar numa universidade para medicina ou para qualquer outro curso. Adriano, abra aí os braços, Adriano. Voto nulo porque... Dá para mostrar para cá? Não? Posiciona para cá. Voto nulo porque retrocesso é a fome. Seria o caminho? É o seu caminho? Você acha que esse é o caminho? Você é descontente? Você votou nas últimas eleições? Eu acho que essa é uma discussão que não cabe aqui. Eu acho que as pessoas vão tender a confundir o movimento com alguém que está representando. Então, eu acho que é melhor a gente não tocar nisso. Mas o foco é o seguinte, a questão de a decepção com a classe política. Você é decepcionado hoje com a classe política brasileira? No geral? No contexto geral? No contexto geral, sim. Sou insatisfeito, sou mais um desses reflexos que está acontecendo. Né? Tanta gente na rua, na verdade, é um termômetro de que talvez a coisa não esteja funcionando, né? Só que aí naquela hora que a gente estava falando, inclusive, sobre ditadura, se volta ou não, então se tem um líder ou não, tudo tem o seu movimento paralelo, né? E o movimento paralelo, por exemplo, negativo nesse sentido agora, é que esse termômetro, que a cor não está funcionando, ele ele seja acoplado por outras mãos. Por exemplo, na questão a gente viu um movimento muito grande de revolta contra um sistema político, e a velha direita, cansada e mais desejosa de poder, tentou fazer isso o contrário, né? Tanto que os discursos midiáticos sobre as manifestações mudaram. Para quê? Para tentar concentrar essa imagem negativa em cima de um partido. E aí, independente disso ou não, enquanto eu votar nulo ou não, eu não quero que esse movimento aconteça, né? Eu não quero que um movimento aconteça para servir para quem? Para servir para quê? Para atender a quem, né? E aí, por exemplo, na questão da ditadura, volta ou não volta? Toda ação tem uma reação. O sistema político brasileiro ele já abriu os olhos que essa manifestação não é uma brincadeira qualquer, né? Nenhuma manifestação, na verdade, sempre são políticas. Mas algumas não têm tanta força de repercussão. Essa está tendo muita força a nível nacional. Então ela pode sim trazer uma reação negativa e que não precisa ser uma ditadura escrachada. Pode ser uma ditadura disfarçada, como a gente já tem, por exemplo, nas grandes mídias. A gente tem uma ditadura de informação. Na questão da privatização da saúde, a gente vive uma ditadura de privatização da saúde, da educação e de outros recursos que, na verdade, são direito da gente. Então, é esse o posicionamento. Muito bem. Rony, a gente já está, infelizmente, somos escravos do tempo, nosso tempo já está aí acabando. E vou pedir o pessoal para fazer algumas colocações, algo mais aí que vocês queiram fazer, vão colocar, que a gente, na mídia, né? Um jornalista esteve aqui no programa, e ele disse que não existe mídia, não existe imprensa imparcial, que a imprensa no Brasil, no geral e até mundialmente, ela é passional. Só que cada jornalista, radialista, ele toma uma posição política na defesa do seu partido, do seu candidato, mas que ele tem que fazer isso de forma verdadeira. Ele não pode fazer ele não pode ser passional jornalisticamente na parte de inventando, criando situações. Mas você acha que realmente a imprensa hoje está nessa situação de passionalidade?
Ou você acha que ainda a imprensa deveria seguir por esse caminho de ser imparcial, de ser verdadeira e defender as verdadeiras causas populares? Infelizmente, a gente tem que colocar mesmo o dedo na ferida. Não é à toa que uma das grandes pautas que está mobilizando o Brasil todo, como tem mobilizado aqui a cidade de Cajazeiras, é a questão da democratização dos meios de comunicação. A gente não pode deixar de colocar para você que está assistindo agora que 7 famílias hoje no nosso país, elas dominam 60% a 70% hoje do que você está assistindo, do que você está escutando, enfim. A gente entende que a imprensa hoje, ela tem sim, a imprensa hoje, ela tem um partido político e um partido político bem claro, que é o partido político que não está a favor do povo. Prova disso é que, no início das manifestações, a mídia, a grande mídia, ela estava atordoada. E aí o que foi que colocou? Não é um processo democrático esse que está havendo nas ruas. É um bando de baderneiro, manifestantes que não querem lutar nada pelo país e colocou isso muito claramente. Fato disso foi aquela, se você pegar no YouTube, pegar, por exemplo, a questão da reportagem do Datena em relação a isso, outras falas você vai ver isso. Milhões de pessoas depois tomam as ruas. O que é que a mídia coloca? É um movimento democrático, é um movimento que o povo está indo às ruas por seus direitos. Ou seja, a mídia, ela viu que não poderia ir contra a milhões de pessoas que estão indo nas ruas, no movimento espontâneo, no movimento democrático, indo às ruas por seus direitos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Democracia, um processo democrático no país, ele se constrói com o contraditório. E a contradição, as causas populares só vão estar na ordem do dia nas rádios, nas televisões, nas mídias virtuais, se o povo, se os movimentos sociais, a gente tem hoje em Cajazeiras movimentos que são referências. Um desses movimentos que é uma referência minha, que é uma referência há muitos anos aqui na cidade de Cajazeiras, é a Comissão Pastoral da Terra. O movimento do campo, o movimento que luta pela reforma agrária, o movimento que luta por melhoria na qualidade dos alimentos, contra os agrotóxicos. E cadê que esse movimento, ele tem uma concessão hoje para poder veicular suas notícias aqui em Cajazeiras? Isso é só um fato, para vocês entenderem que não é um movimento descontextualizado no Brasil. Que o Brasil, a mídia, infelizmente, é uma mídia vendida. E que a democratização dos meios de comunicação tem que ser uma grande bandeira. Que a mídia mostre as causas populares, que a mídia levante as bandeiras do povo, que não são bandeiras de direita, não são bandeiras que colocam, por exemplo, causas abstratas, causas que não é realidade do povo brasileiro. O que a gente quer é uma verdadeira democratização, que o povo vá às ruas e que o povo consiga dirigir e consiga ter seu programa de rádio, seu programa de televisão, seu site próprio, enfim. Até porque uma rádio ou uma TV é uma concessão pública, né? Sim, sim. Você não tem direito. Se hoje eu acho que qualquer pessoa quiser abrir um sistema de informação, é não existe. Né? Não existe. Então, é só dinheiro, só visam dinheiro e muito dinheiro. Como é que você tem uma concessão pública se eu que sou cidadão não tenho direito? Então, até eu fico falando, Gurmino, o que mais eu tenho medo hoje é que esse sistema se organize e privilegie outro grupo. Porque o que mais acontece. É por isso que quando você tem a mesma impressão que alguns meios de comunicação manipularam as imagens dos protestos no Brasil? Com certeza. Deixa eu mandar aqui rapidinho aqui para concluir. O Rafael Matias, lá do Iraúna. Parabéns pela mobilidade por parte dos estudantes de Cajazeiras. A classe estudantil e várias pessoas da comunidade já estão se preparando para organizar um grande protesto lá no Iraúna. Obrigado, meu amigo Rafael Matias. O advogado Jonas Braulio, parabéns, Conrado, pela escolha do tema para o programa de hoje. E especialmente parabéns aos entrevistados, organizadores desses recentes movimentos sociais locais, que através deles o Congresso Nacional tornou hediondo o crime de corrupção e o Supremo Tribunal Federal mandou para a cadeia um deputado corrupto, coisa que não se fazia há décadas. Tudo isso em poucos dias. Não concordo com tudo que está sendo dito, mas como bom brasileiro, comemoro os bons resultados. A hora é de plantar mudanças. E o Sebastião Júnior, parabéns aos companheiros de luta. A hora é essa, a luta é agora.
Mais alguma colocação? Fique à vontade, Cícera. Então, acho que já estamos chegando ao final, né? Gostaria de passar mais uma hora com vocês aqui em pé. Mas assim, a gente já agradece tanto a quem está colaborando, a quem está participando conosco pelas redes sociais, quanto a você, Conrado, e a todos e todas que estão conosco aqui essa tarde. E assim, deixamos também o convite e chamamos a toda a população de Cajazeiras e de quem esteja nos ouvindo aqui nas cidades circunvizinhas, que estejam conosco, que venham às ruas no dia 11. Esse é o momento, é um evento, é mais uma mobilização que está sendo pensada nacionalmente, que é de integração do campo e da cidade, de todas as bandeiras de lutas, de todas as questões que historicamente a CPT, o MST, o movimento, o CIMI, que é a entidade que representa os indígenas, os quilombolas. Então, esse é o momento também de estarmos nas ruas. Porque, assim, de fato, eu concordo com o Adriano. O gigante não acordou nessa última semana. Na penúltima semana, os gigantes já estavam na rua e estavam justamente sendo criticados pela mídia nacional, que eram os indígenas, que estão ainda sendo mortos, né? Que ainda estão naquele conflito contra o agronegócio e que todo dia são mortos. E isso a mídia nacional não anuncia e não traz essa questão para o debate. Então, é difícil porque a mídia nacional, na maioria das vezes, ganha um gordos salários do governo, né? Dos governos que estão hoje. Mas, na verdade, pode até ser dos governos, mas nem sempre é dos governos. Tem também o agronegócio que financia, com certeza, essas mídias nacionais e internacionais. Então, assim, tem toda uma questão ideológica por trás de tudo isso, que a gente sabe. Então, assim, de fato, a mídia... Estou falando da mídia nacional, ela de fato manipula os fatos e assim, ela não é imparcial, ela é parcial, enfática naquilo que de fato ela defende, né? Então assim, isso sim, estou falando enquanto mídia nacional, que de fato ela não é imparcial, ela é enfática em algumas questões. Outra questão essa é uma luta histórica, que os gigantes continuam acordando, né? Tem outros gigantes que ainda precisam acordar e que essa é uma luta que está começando, né? E somos todos e todas convidados e convidadas a estarmos nas ruas, trazendo as nossas bandeiras, trazendo as nossas questões, né? Para que possamos discutir e construir mais uma mobilização na cidade de Cajazeiras, que será dia 11. Muito bem. Bruno? Só agradecer e parabenizar toda a população de Cajazeiras, a todos os estudantes, a população que foram às ruas, né, realmente, que deram a cara a bater e que conquistaram mais um direito, né, de lutar, de lutar, de conquistar e, acima de tudo, de participar, né, dessa nova vivência, né, dessa nova vivência que o Brasil hoje está vivenciando. Então, só agradecer a você, Conrado, parabenizar pela iniciativa. Eu gostei da sua participação, quero que você volte outras vezes, com certeza. Vou vir, toda vez que vier. E agora que você vai ser global, aí que o privilégio é maior. Quem tava falando agora das mídias, até eu tava aqui em off, eu tava dizendo, rapaz, na hora que eu chego na Globo, o Raquel ter na Globo. Mas assim, não, eu fico muito feliz por isso, pelo jovem. Eu sou formado em filosofia. Também, muito feliz. E assim, a gente sempre batia isso, né? Batia nessa tecla, dizia das conquistas, o que precisava ser mudado. E fui militante em movimento estudantil. Então, assim, quando eu vejo... Eu era sozinho, né? E quando eu vejo muito mais jovens hoje, né, intencionados para essa conquista, então eu fico muito feliz, né? Eu sou um jovem, você é eterno um militante, seja militar ou não, esteja numa posição política ou não, eu vou sempre ser... até eu achei muito bonito, sempre estar levantando essa minha voz para o levante popular da juventude. Eu acho que a juventude ela é merecedora de muitos créditos, e até um tempo atrás se metia muito, né, descia muito
né? Falava muito da juventude, né? Eu ia utilizar outro termo, mas assim, se falava muito mal da juventude e dizia que a gente não era cônscio do nosso dever, não sabia, Não participava das não participava. E hoje inclusive, tá aí, eu dou o braço, inclusive eu fiz muitas críticas dessa forma, entendeu? E hoje me arrependo delas. Hoje vocês são mais jovens do que eu, muito mais. Então, parabéns, fico feliz. Fico feliz de amanhã o meu Brasil estar em boas mãos. Pois é, se Deus quiser. Adriano, inclusive vocês têm Facebook também, né? Temos. Bom, eu quero agradecer também o espaço, né? E lembrar para quem está assistindo, e eu acho que o alvo criando aqui é Cajazeiras, né? Lembrar que essas não são lutas isoladas, né? Quando a gente coloca no mesmo barco negro, agricultores, mulheres, juventude, militares, enfim, classe trabalhadora, são povos oprimidos, são povos que estão fora dos meios de comunicação enquanto suas informações, são um povo que não tem o transporte de qualidade, um transporte popular, um transporte coletivo que atenda toda a cidade, somos uma população que não temos um passe livre, não temos nenhum transporte, né? E estamos aí tentando lutar por um transporte que já venha com passe livre para estudante, idoso, deficientes, né? E aí lembrar também a população de Cajazeiras que aqui nós somos apenas uma comissão de representantes. Tem muito mais gente. Eu sempre bato nessa tecla, porque isso é muito importante. Não a domesticação, né? A gente não quer isso. A gente está tentando construir um coletivo. Então sintam-se à vontade, procurem informações. A gente está sempre se reunindo. Muita gente Quem fica quiser reclamando. participar, Adriano, procura vocês aonde encontrá-los. Já tem uma reunião marcada para pensar. Cecília vai trazer um pouco dessa informação de como a gente consegue se encontrar, mas só uma deixa que eu quero deixar. Tinha muita gente reclamando nesses dias, né? Ah, porque eu fui para perto do trio e não consegui levantar a minha bandeira. Mas a gente tem que entender que é uma luta coletiva. Então, se é uma luta coletiva, a gente priorizou. A palavra não é priorizar, porque eu não estou achando outro termo agora. A gente unificou pautas, a gente unificou bandeiras. O que é que nos une enquanto cidadãos, enquanto movimento social, enquanto segmento cultural, né? E aí chegar lá e colocar uma bandeira de última hora que a gente não debateu no coletivo seria também uma forma de impor a todo o grupo, né? E aí é isso. Muito obrigado. Cícera. Então, Quem quiser encontrar os amigos telespectadores que estão nos acompanhando agora, não, estou empolgado, quero participar, onde é que eu vou encontrar vocês, como é que eu mantenho um contato, quais são os meios aí para encontrar vocês e se engajar nesse projeto aí, desse grande movimento histórico aqui em Cajazeiras também? Tem os nossos contatos, né, que é o Face, tem também a rede, tem também um grupo no Face, né, que é o Gigante Acordou. O nome é esse, o Gigante Acordou. O Gigante Acordou. E aí tem o nosso pessoal, o Cajazeiras. O Gigante Acordou, Cajazeiras. Que esse é o grupo de Cajazeiras. E tem o nosso pessoal, né, que para me encontrar é Cecília de Andrade. Cecília de Andrade. De Andrade. Você é daqui, Cecília de Cajazeiras? Eu sou de Aparecida, mas já moro aqui em Cajazeiras há algum tempo. Muito bem. De casa. Já me sinto. O Adriano é de Cajazeiras, né, Adriano? Adriano é de Cajazeiras, Ronen é... Sou de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Mas Norte. sou cajazeirado, como então, o pessoal já fala. É verdade. Já o Bruno é de Cajazeiras, eu sei. É de Cajazeira, Bruno? Muito bem. Então, gente, olha, já pensando o próximo momento... Só para reforçar, o terceiro protesto, dia 11... Dia 11, estamos pensando com o campo o dia inteiro, né? De mobilização, de discussão e tudo mais. As pautas do campo... Concentrados num só local ou divididos em ilhas? Aí, assim, não vai ter... As pautas são as mesmas. Mas, assim, nós estamos pensando... Esse evento vai estar sendo construído e pensado dia 4, quinta-feira, às 4 horas da tarde, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui de Cajazeiras. Rua Doutor Coelho. Isso, na Rua Doutor Coelho, no auditório. Sintam-se convidados e convidadas, apareçam lá, estejam lá, que esse é o momento de construir as pautas para irmos para as ruas, porque a gente só pode trazer, de fato, aquilo que é construído e que é consenso nesses momentos, né? Então, estejam todos convidados, nos encontre aí nas redes sociais que a gente vai fazendo essas discussões. Que aí Rony também diz como é que encontra ele, Adriano e o Bruno. Mas nos sintamos todos e todas convidados. Esse é o momento de construção de um novo Brasil. Então, vamos lá mostrar a nossa cara, colocar a nossa cara na rua, porque esse é o momento. O Gigante acordou, Cajazeiras. Vem pra rua, né? Vem pra rua que a luta cresce. Então, estamos por aí. Pessoal, não poderia finalizar. O Rony quer fazer algum... Adriano.
Não, eu queria sim falar. Não, vocês vão se preparando, que eu quero finalizar com um grito de guerra. Teve muitos gritos de guerra. Eu quero que vocês vão aqui. Sim. Eu quero só falar com os cajazeirenses, né, e para toda a região que está aqui nos ouvindo, que estar na rua ou estar nesses processos de construção de pautas é um processo de formação também, né? É um processo onde eu vou me inserir perto de outros movimentos e vou conhecer novas bandeiras e procura manter esse diálogo, né? Porque como é que a gente... Esse não é uma pauta, é uma pauta construída para levar para a reivindicação, mas não é uma pauta que está construída dada, não. A gente precisa ver como é que isso vai se construir, a gente precisa ouvir outros setores, outras classes, ver como outros movimentos pensam isso. Então é muito importante também que a gente nos abra nesse sentido de estar batendo diálogo com o nosso próximo, né? Inclusive no rodapé aí do vídeo você vai ver, bota novamente aí, tá aí o Facebook, né? O gigante acordou e o nome do pessoal. Vai encontrar o Rony é chique, com 2 N's e R-O-N-N-E-Y. É Rony Pinto. Tem a Cecília, como já falou, a Cecília Andrade também. O Adriano é monomecânico, não é isso que você encontra você no Face? Então tá jóia. Adriano, muito obrigado, foi um prazer conversar com você aqui. Bruno, prazer imenso. Cecília, outro prazer. E você, meu querido, obrigadão pela força. Alguém aqui vai ser político um dia? Não, essa não é. Você tem que ir pra política, hein? Se você for político, eu vou lhe cobrar, hein? Que é isso. O que a gente quer é o povo na política, o povo na rua. O povo participando. O povo participando desse processo. Estamos construindo uma outra forma de se fazer política. Muito que bem. É a política popular. Né, que é a política, que é a construção de um outro projeto para o Brasil que esteja pautado na participação de todos. Corretíssimo. E que passamos dessa história da representação, né, que possamos construir um outro tipo de democracia e não essa. Com certeza, com certeza. Teve muitos gritos de guerra, né? Teve. Então vamos selecionar uns 3? Vamos o busão. O busão? Hoje o busão foi legal. Não tá o pessoal? Não, o do busão é perfeito. O busão é bom, muito bom. Eu gostei do busão. Eu não sei cantar e fica complica, né? Não, ninguém aqui sabe, mas não tem problema não. Vai lá. Não canta, é um grito. Vem depois da gravila. Vem pra rua, vem pelo busão. Vem pra rua, vem pelo busão. Tem outro? Vamos lá. Da agrovila. Da agrovila? Da agrovila, as populares, quero busão para a universidade. Da agrovila, as populares, quero busão para a universidade. Da Asa Sul, ao mutirão, mobilidade para todo cidadão. Da Asa Sul, ao mutirão, mobilidade para todo cidadão. Do pôr do sol, as capoeiras, quero transporte pra não engolir poeira. Do pôr do sol, as capoeiras, quero transporte pra não engolir poeira. Muito bem. Tem mais um pra finalizar, lembra? Eu exploro mesmo. Pula, sai do chão. Vai avançar. Agora, vai avançar, pode ser. É porque aqui no estúdio é diferente, né? Quando você tá com uma batucada, quando você tem tambores acompanhando, né? E o clamor do povo. Mas tem uns também que... isso também é uma forma de agitar e dinamizar a luta, né? De dar uma alegria. E tem muita gente, muito historiador e muita gente do movimento social que diz, né? Que a revolução na América Latina, ela é assim, tem que ser animada, tem que ser com dança, tem que ser com fogo. É tipo do latino, né? Tem um que é... Pula, sai do chão, quem tá aqui pelo busão. Pula, sai do chão, quem tá aqui pelo busão. E aí todo mundo também se sinta convidado a... Eu não pulo porque se eu pular cai o estúdio, né? Por isso que eu não vou pular. Se eu pular o estúdio cai, né? Você tá à vontade de criar novos gritos também, né? De complementar os que já existem. Contextualizar os que já existem. É a força e a animação da juventude do Projeto Popular, é isso que a gente coloca. É a força e a animação da juventude do Projeto Popular que vai para as ruas e quer transformar Cajazeiras e o Brasil todo. Pessoal, obrigado. Prazer em conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Claro. Muito bem. Então a gente volta depois, tem protesto, a gente volta a conversar com eles futuramente. A vocês, meu amigo telespectador, a vocês, amigos telespectadores, o nosso muito obrigado. Nosso programa Interview, infelizmente, acaba hoje. Mas o nosso compromisso fica agendado para amanhã às 6 horas, com mais um entrevistado aqui na TV Diário do Sertão. Beijo no coração.